Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é a relação da neurociência e o marketing. Para tratar desse assunto, nosso convidado é o Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, que é neurologista, docente, mestre em cognição pela UFMA e doutor pelo Instituto de Psicologia da USP, com área de concentração em psicologia escolar, desenvolvimento humano, saúde mental e cognitiva. Olá, Márcio. Obrigado, por aceitar o nosso convite para falar sobre a relação de neurociência e o marketing. Muito obrigado, viu, Márcio? Eu que agradeço a oportunidade, né? O tema é de bastante relevância, é um tema muito atual e que tem cada vez mais se expandido através da neurociências e do neuromarketing. É, pode perguntar? Desculpa. Não, Márcio, eu ia perguntar, né? Essa relação de neurociência com marketing, ela não é tão recente assim, né? A gente tem relatos de empresas que já faziam estudos, né, ainda preliminares, usando a tecnologia na época disponível, para compreender como é que o consumidor agia, né, as necessidades que ele tinha, aonde a marca estava vinculada, em que momento no cérebro da pessoa, em que região, responsável pelo quê. Esse estudo não é tão recente assim, né, Márcio? Não é tão recente, eu aproveito a oportunidade que o neuromarketing, a gente sabe que é observar o comportamento de um indivíduo frente ao poder de compra, né? Envolve questões comportamentais e emocionais. Mas, para poder adentrar desse assunto, eu vou relatar que o primeira situação de neuromarketing que se desenvolveu dentro da historicidade foi em 1990. Você sabe, o professor médico de Harvard, que é o Gerald Saltzman, que ele utilizou a ressonância magnética e, com isso, ele pôde topografar as áreas funcionais do cérebro diante de situações de compra. Mas o mais interessante, se você me permitir, eu acho que o neuromarketing ele se iniciou no período rupestre. Há 45 mil anos atrás, na Indonésia, foi É. descoberta a caverna mais antiga, na qual, né, nós temos a historicidade de como se dava uma caça de javali. Hum. E, a partir dali, com a evolução da córtex pré-frontal, acompanhar toda a evolução da migração humana durante os períodos paleolíticos até, né? Então, você já imprimia nas cavernas as imagens de toda a historicidade de como ocorria a evolução do processo da humanidade. E, com isso, a evolução da neurociência. Por quê? Para que a gente fale em neuromarketing, a gente tem que entender que o maior desenvolvimento do cérebro foi a partir do mecanismo de pinça. A pinça permitiu à evolução de toda a espécie humana que pudesse desenvolver objetos como a roda, né? Pudesse desenvolver a escrita, pudesse desenvolver a impressão e, com isso, pudesse determinar a sustentação de toda a historicidade da parte evolutiva do marketing durante todo o tempo, né? E eu gosto muito de falar de historicidade
entendeu? Porque se a gente não conhecer o nosso passado, se você concorda. Sim. Hoje em dia, a moçada não está muito preocupada com isso, mas você tem que, para você saber dirigir uma Ferrari, alguém soube dirigir um Fusca anteriormente, entendeu? É isso que eu falo, entendeu? E com isso foi se desenvolvendo um mecanismo potencial do cérebro de desenvolvimento. Então, no renascentismo, eu estou tentando dar uma historicidade para você poder Sim. entender onde eu quero chegar. No renascentismo, nós tivemos, por volta de 1419 a 1579, um grande cientista, pintor, filósofo, matemático, que era Leonardo da Vinci. Hum. E ele estudou a anatomia, indo contra as ideias da igreja de que não podia mexer no corpo, que era um local que era sagrado. E ele utilizava-se de locais onde descobriram que ele fazia estudo das peças. E esse estudo das peças anatômicas permitiram o conhecimento do cérebro e o entendimento desse cérebro, que veio depois ser mais ainda evoluidamente estudado por Charcot, em 1879. Charcot descobriu que uma relação onde havia uma lesão tinha uma determinada funcionalidade. E essa funcionalidade tinha uma representatividade, ou seja, motora, visual, tátil, olfativa, auditiva, né? E que depois foi de fundamental importância para que a gente pudesse utilizar no neuromarketing. Isso em 1879. Você está entendendo o que eu estou falando? Século Sim. XVIII. Século XVIII. Ele não entendia o que ele estava fazendo e a importância do que ele estava fazendo. Da Vinci também não, mas o processo foi ocorrendo para podermos chegar até 1990, que veio o conceito de neuromarketing através de Geraldo Zalcman, não sei se é o conceito do neuromarketing, mas ele utilizou a ressonância magnética e, com isso, começou a entender como se dava o mecanismo do comportamento do cérebro diante da compra. Esse comportamento ele foi desvendado a partir de regiões que são muito importantes. Primeiro, o circuito de Papez, que é justamente o circuito da emoção. Você já ouviu falar nisso? Sim. Então, no circuito da emoção, o que a gente tem? A primeira coisa para você desenvolver o desejo da compra é você entender a emoção daquele que quer comprar, a necessidade do que o outro quer comprar. Então, você tem que despertar sensações que lhe geram uma sensação de liberação de neurotransmissores químicos como endorfina, dopamina, que são neurotransmissores que fazem uma ativação rápida do cérebro, despertando gatilhos de compras que possam ser feitas em situações de necessidade imediata. Então, o marketing tem que ter essa visão, mas elas por si só não vão se sustentar. Por quê? Eu e você concordamos. Não é vender com conteúdo. Não é isso que a gente fala? Sim, sim, sem Vender com dúvida. conteúdo. Vender por vender não vale a pena. Então, aí, você tem que estimular o quê? Você tem que estimular a questão de regiões do cérebro, que é o núcleo accumbens, que está relacionado juntamente com o intestino, acredite se quiser, na produção. O intestino é denominado nosso terceiro cérebro. O intestino produz exatamente 400 mil neurônios
Nossa. ativados. Isso mesmo, você está impressionado, né? Pois é. Ativados pelo sistema nervoso autônomo e que estimulam a liberação de um neurotransmissor que é a serotonina, Nossa. que juntamente com o núcleo accumbens nos traz uma sensação de estabilidade, de estar numa situação confortável, levar um produto que nos atende à nossa necessidade interior, tanto emotiva quanto extrínseca. Então, E, eu não levo um carro, eu levo uma máquina. A e é um palavra máquina pouco. é mais potente. Pode falar, desculpa. Não, e é justamente nesse ponto, desculpa até de Não pode interromper, interromper. mas é nesse ponto que muitas vezes as pessoas colocam como algo de perigoso, né? Porque você pode colocar o poder que se tem de informação, de conhecimento sobre o que pode ser feito em relação ao desenvolvimento de uma embalagem, de um design, de uma cor de um produto, a uma estratégia de comunicação, de promoção de vendas, que podem estimular o consumidor a determinado comportamento e o risco das pessoas comprarem produtos, né, além da sua necessidade, criando problemas sociais, socioeconômicos, né, gravíssimos. Fora que, na mão de produtos, de empresas que têm produtos é, éticos, responsáveis, ok. Mas quando nós colocamos todo esse poder na mão de empresas que comercializam, né, produtos que não são tão éticos, tão responsáveis assim, isso se torna uma arma muito poderosa para os departamentos de marketing. Você vê dessa forma, Márcio? Eu, eu acho que foi muito bem colocado, né? Então, eu vou aproveitar a sua deixa para poder falar que é o seguinte: a mesma região da fé religiosa é a mesma região que tem o vício pela cocaína, pelo álcool e pelo jogo. Então, quando uma marca de uma bebida alcoólica ela potencializa o emotivo de que beber leva à descontração, entendeu? Se torna muito perigoso, porque existem pessoas introspectivas que isso faz parte do eu comportamental dele, que passam a acreditar que a bebida pode ser uma fonte de comunicação e melhoria de interação social, o que não é real, o que não é real, entendeu? E aí ele se torna de uma pessoa aparentemente extrovertida para dependente alcoólico. Exatamente. As propagandas de cigarro, elas sempre evidenciavam uma sensação de poder, né? Quem fumava era quem tinha um poder econômico elevado, era quem estava numa situação eufórica de prazer, sempre em festas, em situações onde você tinha sempre uma sensação de prazer eminente. E a gente sabe que a nicotina, aproveitando já a deixa, ela estimula receptores pós-nicotínicos que geram a dependência química e que no cigarro tem 4.500 substâncias nocivas, entre elas o cocô de rato. Então, o que acontece? Hoje em dia, o processo está se invertendo. A gente é obrigado a entender que fumar é um hábito de quem quer, mas que não é um hábito saudável. Então, com o advento das pesquisas, entendeu-se que o cigarro está diretamente proporcionalmente associado ao câncer de pulmão. E houve uma necessidade pelo Ministério de Saúde que você pudesse advertir dos riscos do cigarro. E aí fica o direito de quem quer fumar, fumar o que quer, sabendo
do que está acontecendo. Antes não era. Você lembra da propaganda do Marlboro? Sim, Você lembra? sim, Aquela sensação de chegar e tal, aquele cowboy, eu não sei, tinha um negócio desse aí, sim, sim, cowboy, e dava uma sensação de que o cara era poderoso, entendeu? sim, Isso trazia um prazer enorme. sim. E quanto aos jogos, quanto aos jogos. Hoje, você está vendo esses bet aí, não sei o que bet, tudo te estimulando a jogar virtualmente. Isso vai gerar uma geração viciosa a médio e longo prazo, assim como os videogames de alta geração. Por quê? Esses jovens, eles passam noites inteiras jogando. Então, eles ficam liberando dopamina em excesso de uma região que é o locus cerúleus, que é a mesma região da fé. E aí eu tenho que prosseguir que, na minha opinião, é melhor ser viciado em Jesus do que ser viciado em cocaína. Isso não tem nem dúvida. Não, entendeu o que eu estou falando? Então, Sim, assim, por isso, entendeu? Por isso, e assim, eu não estou querendo questões religiosas, por isso que os protestantes e evangélicos têm um bom trabalho em cima da conversão, entendeu? Por quê? Eles trabalham, eu estou falando vício aí em Jesus, entre aspas, tá? Porque isso não é sim, vício, claro. isso é um bem-estar. Isso é um Sim. bem-estar espiritual, emocional e social e familiar, né? Mas aí eles trabalham muito bem a catequese, os católicos, mas assim, eu não quero falar em religião, eu quero falar da possibilidade de como o cérebro trabalha. Então, como você colocou, a responsabilidade com o marketing é uma responsabilidade enorme, enorme. E eu até te pergunto, dentro da vigência de legislação do marketing, como é que é feito isso do ponto de vista ético? Nós supomos, o Conselho Regional de Medicina tem sua comissão de ética médica. Até tal ponto pode, mais do que isso não pode, entendeu? Como é que é dentro do marketing propriamente dito? Eu te Então, lanço essa pergunta para minha dúvida. Então, Márcio, essa questão ela até seria um ponto que eu ia colocar, né, na sequência, porque o que acontece quando nós estamos falando de propagandas oficiais, eu vou colocar assim, já é ruim a questão do controle, porque se vende já há alguns anos, né, isso é vendido por empresas que se beneficiam para isso, sem querer aqui citar o setor dessas empresas, mas elas, cada vez que o governo diz, olha, precisamos fiscalizar porque estão exagerando no tipo de comunicação que está sendo feita, isso não pode ser feito dessa forma. Existem comunicação subliminar que é perigosíssima, né? Mais perigosa que aquela propaganda que aparece com textos, com imagens, mas aquelas que o cérebro passa pelo consciente, vai direto para o inconsciente, e existe alguns setores que cada vez que o governo fala, olha, vamos intervir, aí já falam que é censura, que não pode, é a liberdade, porque eles se beneficiam disso, e isso faria com que muito tipo de comunicação, né, fosse proibida. Além disso, existem algumas áreas da comunicação, por exemplo, a propaganda especificamente, você tem um órgão que é o CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Só que o CONAR é um conselho feito pelas agências de comunicação, não é um órgão oficial do governo. E, evidentemente, que esse CONAR ele olha os aspectos relevantes para o avanço da comunicação através da propaganda. Né? Então, e eles só atuam, não muitas vezes de uma maneira ativa, quando existe uma reclamação de uma outra empresa que se sentiu ofendida porque houve uma propaganda comparativa, um concorrente fez uma menção ao produto ou à empresa dele. Então, nunca é uma ação preventiva e corretiva desse tipo de coisa.
E isso eu estou falando de propaganda, né? Mas o controle nas outras ferramentas de comunicação praticamente são inexistentes. Por exemplo, merchandising, promoção, eventos, onde o controle, né, do uso da comunicação, utilizando o conhecimento que o neuromarketing oferece, e muitas vezes subliminar, é praticamente inexistente. Mas o que eu ia te colocar é uma coisa até, uma provocação até maior, porque além desse tipo de comunicação praticamente está sem controle, isso que eu chamei de oficial, hoje nós convivemos com uma comunicação que é o fake news, que ela é muito mais poderosa. Ela é muito mais poderosa, né? Do que a propaganda ou a comunicação ou as ações de marketing colocadas aqui como oficiais, né? Porque ela estimula a curiosidade das pessoas em relação a um determinado assunto, e aí sim que não tem ética, é aí que não tem censura. Eu lembro uma historinha rápida aqui para passar para você, porque hoje você é o nosso convidado, mas tinha uma historinha que soltaram um boato alguns anos atrás, muitos anos atrás, que se você tomasse Coca-Cola e uma aspirina, deixava as garotas da época alteradas. Elas ficavam alteradas, começavam a dançar, elas se soltavam, enfim. E isso, evidentemente, surgiu para um certo controle das garotas, né? Falando, olha, não toma Coca-Cola junto com aspirina. Isso não existia, né? Essa alteração por tomar Coca-Cola e tomar aspirina. Mas o aumento do refrigerante nesse segmento de mercado do público feminino cresceu assustadoramente. Por quê? As garotas, escondido da mãe, dos pais, iam até os estabelecimentos, compravam as aspirinas e tomavam com Coca-Cola. Ou seja, esse foi um tipo de, entre aspas, boato que estimulou um determinado segmento que até então não era tão ativo no consumo deste produto, o que acabou estimulando, né? Então, é só para falar um pouquinho dessa questão do perigo que essa comunicação não oficial, que hoje chamam de fake news, tem, né, de impacto do comércio de produtos e serviços. E aí, aproveitando essa oportunidade, então, assim, vamos lá. Eu vou repassar o circuito de papéis para a gente poder dar gancho nisso. Tá? O conhecimento do circuito de papéis ele foi muito importante, porque, na verdade, a gente trabalha com a questão emotiva, tá? E depois busca reter na região hipocampal, que é a memória. Tá? E ali fica retida. Essa memória ela pode ser de fatos retrógrados, pode ser de fatos retrógrados do passado. Sim. Interógrados, que são recentes, memória declarativa e memória emotiva e memória prática, que é a de ação. De ação. Sim. Então, você busca na emoção, joga na gavetinha da memória, lança na córtex órbito frontal, que é o poder de decisão. A córtex órbito frontal é o poder de decisão que o indivíduo tem sobre uma determinada ação. A compra é uma ação. Você não concorda comigo? Sim, claro. A compra é uma ação que envolve um comportamento que está relacionado a uma emoção, que vai ativar uma emoção. E, com isso, lança-se a córtex pré-frontal, onde você vai ter a concentração sobre o produto, a atenção sobre o produto, o foco sobre o produto, o planejamento do poder de compra e vai tentar desenvolver o seu tônus moral. Vamos a fake news. Tá? Você está entendendo minha deixa. Vamos a fake news. Nessa época lançou a Coca-Cola com a aspirina, né? Que ia ativar. Sabe qual que é a moda agora? Qual? Se vende nas baladas um coquetel. Nesse coquetel
um comprimido de Viagra, um comprimido de retroviral. Nossa. Calma que você vai... É desse jeito, um comprimido de Meu Deus. retroviral, que é a medicação para combater Hum? o vírus HIV. O Viagra é para potência sexual masculina imediata, né? E a pressão sobre os jovens está muito alta em relação à sexualidade. A partir do momento em que as mulheres se entenderam sexualmente, e graças a Deus hoje em dia elas se entendem, elas não aceitam qualquer situação. Elas têm o desejo delas. Então, o jovem não está sabendo lidar com esse novo tipo de mulher, entendeu? Então, ele pega um coquetel e aquele Red Bull, que é anfetamina, que Nossa. ali contém anfetamina. Isso é vendido dentro da balada. Dentro da balada. O idiota compra esse coquetel, que é um fake news. Ele acha que ele vai ter um vasodilatador peniano, tá? Para ter uma ereção masculina, se assim posso falar, para uma relação imediata, que às vezes não envolve afeto, só envolve prazer sexual, que é outro grande problema do imediatismo do consumismo. Nós estamos vivendo uma sociedade liquefeita. Bauman citava isso muito bem, entendeu? Sim. A gente está vivendo uma sociedade liquefeita. Então, ele quer ter uma ereção e ter uma relação sem camisinha, sem proteção, porque ali é tudo muito rápido, é uma balada, né? E, ao mesmo tempo, que está ligado a noite inteira. Vamos lá. Isso é uma fake news. Só que a médio e longo prazo, ele se acostuma com essa fake news. O que eu estou querendo te dizer, que o cérebro acredita que esse comportamento é o melhor para ele. Por quê? Todo hábito gera o vício. Né? Sim. Então, todo hábito gera vício. Então, ele costuma fazer isso com frequência. Chega lá na frente, ele tem um infarto agudo do miocárdio, um paciente jovem. Sim. Então, você está entendendo o poder eu chamo isso de neuromarketing reverso. É aquele perverso. É aquele que vai fazer mal mesmo. Sim. Entendeu? Né? Fazer mal. E aí o que acontece? Nas questões políticas, eu não vou falar de partido, não é questão partidária aqui, não quero colocar essa questão, mas teve um candidato que foi muito bem estruturado em termos de neuromarketing. Quando ele prometeu alimentação para uma população, entendeu? Que está carente de alimentação, você está entendendo que eu não estou falando Sim. nada, estou falando alimentação. Ele fez com que essa população carente de alimentação diminuísse o fluxo sanguíneo encefálico da sua córtex órbito frontal. Consequentemente, ela diminui o poder de decisão e ela vota pela fome, não pelo programa político. Ouvintes, tivemos um pequeno probleminha de sinal, mas já voltamos. Estamos conversando com o Dr. Márcio Vinícius e falando exatamente da preocupação com as fake news, o que pode causar de danos não só ao corpo, às pessoas, à sociedade. E o doutor Márcios ele estava justamente contando um pouco dessa questão e tudo aquilo que envolve e, sobretudo, como devemos bloquear isso, como podemos nos proteger em relação a essa ação da fake news. É isso, né, Márcio, que paramos? Isso, e aproveitando, então, assim, em relação à proteção das fake news, a gente tem a seguinte informação. A primeira coisa é checar de onde vem essa informação. Do mesmo jeito que é lançado a fake news, hoje em dia existem
links que podem te dar a veracidade ou não dos fatos. Então, o cérebro, ele, à medida que ele checa o que está, ele desconstrói. Mas à medida que ele não checa, ele vai construindo e vai compartilhando, que isso é o grande mal que pode haver. Segundo, a gente está vivendo uma sociedade liquefeita, como já havia relatado, segundo Bauman. Então, existe um imediatismo muito grande por parte das pessoas de buscar informações para que consumam menor energia. E o cérebro, ele trabalha sobre menor energia. Se eu posso consumir menor energia, por que eu vou ler um texto grande se eu posso pegar um pequeno? Então, o marketing tem jogado muito em cima dessa situação subliminar de imagens, de textos pequenos e massificando. E, do ponto de vista da fake news, estejam atentos de que nem sempre o que é uma imagem curta é aquela que é melhor para o seu. Porque, embora ele queira economizar energia, a partir do momento que ele busca o conteúdo, ele se interessa. Então, textos longos de algumas pessoas que se tornaram influencers em termos de marketing, neurociência, não é porque eles aplicam e no conteúdo. Então, estar atento ao conteúdo. Terceiro, existe uma questão que eu sempre firmo, de que, na verdade, está faltando tônus moral na sociedade. E o que é tônus moral? Tônus moral são todos os valores e éticos que você apreende durante o seu processo de desenvolvimento cerebral. E precisam, para isso, fé e família. Uma da família, devido a uma sociedade capitalista que impera mais o ter do que o ser, os pais estão cedendo à vontade e às facilidades da internet. E estão perdendo a responsabilidade de gerenciar o neuromarketing do tônus moral familiar, aproveitando a oportunidade. Doutor Márcio, eu acho que nós temos muito mais o que falar sobre esse assunto. Eu acho que não dá para esgotar apenas em um podcast. Eu acho que nós vamos ter que voltar para falar de pontos específicos, trazer algumas campanhas para demonstrar, né, como essa campanha pode ter um efeito prejudicial. Acho que é bacana esse exemplo, porque hoje nós não falamos só de marketing, nós falamos de sociedade, nós falamos de responsabilidade, nós tocamos em assunto de religião, sim, mas dentro de um aspecto de que isso é importante, né, para que a gente possa se proteger de ações maldosas que muitas vezes acontecem por parte dos gananciosos, dos executivos, que usam o conhecimento do neuromarketing para poder ter lucro, para poder ter resultado, e esquece que muitas vezes esse resultado vai ser fruto de um grande transtorno social que depois leva anos para que se possa recuperar esses transtornos sociais, né? Porque sabemos que somos, sim, responsáveis por tudo que fazemos e seremos cobrados por isso, né? Em algum momento seremos. Isso é líquido e certo, né? Então, acho que nós vamos ter que voltar a falar mais sobre esse assunto e gostaria de deixar agora para que você pudesse falar dos seus contatos, apresentar o seu trabalho, deixar aí alguma rede social, algum link, para que as pessoas que acompanharam esse bate-papo, que eles possam tirar dúvidas, possam te seguir, enfim. Está aí o espaço para você, doutor Márcio. Primeiramente, eu quero muito agradecer, né, a oportunidade que você nos deu de
falar de um tema que a gente é apaixonado, né? Uhum. E a gente procura trabalhar dentro de uma linha. Eu sou neurologista, tá? Trabalho com questão comportamental e sou um apaixonado por neurociências e espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando do comportamento do indivíduo frente ao credo, e respeitando todos os credos, independente de qual religião, né? Nós procuramos, através das redes sociais, a gente tem no Instagram o Conexão Cérebro-Mente-Espírito, tá? Conexão Cérebro-Mente-Espírito. É o mesmo dentro do Facebook, que fica como conexão@CME, tá? Conexão@CME. E no LinkedIn eu me apresento como Dr. Márcio Vinícius Gonçalves Correia, né? E que trabalha dentro dessa área. Foi nessa oportunidade que nós tivemos de nos conhecermos e estabelecer essa futura amizade real, né? Que hoje é virtual. Sim. Entendeu? Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que houver necessidade. Sem dúvida, o prazer é todo meu e aqueles ouvintes, aquelas pessoas que estão acompanhando o podcast, se tiver também alguma mensagem, alguma informação, alguma pergunta para o doutor Márcio, é só entrar em contato aqui, olha, está aqui no cantinho o nosso QR Code, que é da nossa central de relacionamento. Nós vamos receber com muito carinho essas informações e vamos direcionar sim para o doutor Márcio, né, essas perguntas, caso venham através desse canal. Eu sou muito agradecido, fiquei muito feliz por você disponibilizar um pedacinho do seu tempo. Eu sei que você chegou hoje do trabalho, né, deve estar querendo ficar com a sua família, mas mesmo assim veio até aqui para que pudesse abrilhantar o nosso canal com informações valiosíssimas sobre os aspectos relacionados à neurociência e a relação dessa neurociência com o marketing. Eu fico muito feliz, muito agradecido, e já fica aqui, doutor Márcio, o convite para que a gente possa voltar e complementar, falando mais sobre esse trabalho e, principalmente, trazendo aspectos ligados à espiritualidade, porque isso sim é importante. Às vezes nós ficamos com medo de falar sobre esses aspectos por conta de crítica, mas nós temos que falar sim, somos seres espirituais e precisamos falar sim de espiritualidade. Essa é a nossa verdadeira essência, né? Então precisamos falar sobre isso, né? E muitas vezes a sociedade, quando se toca nesse assunto, acha que não deveríamos estar falando isso porque estamos vivenciando momentos de muito materialismo. E isso é o que está causando tanta intolerância, né? Olhando por aí, motoristas atropelando senhores, nós olhamos pessoas atirando sem nenhum tipo de motivo aparente, filhos tendo brigas e discussões com os pais. Isso é fruto de um afastamento em relação à nossa essência, que é a espiritualidade. Então, vamos voltar sim. Eu te agradeço bastante e, prezados ouvintes, até o nosso próximo podcast. Até lá. Muito obrigado. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.
Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Estão gostando das nossas entrevistas? Eu espero que sim. É importante lembrar que vocês podem interagir com o canal enviando sugestões, opiniões, críticas e elogios. É só acessar o nosso QR Code e enviar a sua mensagem. Vou aproveitar esse espaço para falar de um livro de minha autoria, que é o CRM, Customer Relationship Management, Marketing de Relacionamento, Fidelização de Cliente e Pós-Venda, publicado pela editora Atual em 2019. Nesse livro, eu apresento as principais estratégias de relacionamento, fidelização de cliente e pós-venda. Além disso, demonstro também as mudanças necessárias nos processos organizacionais e a tecnologia necessária para a operacionalização destas estratégias, tornando as ações de atendimento mais eficientes e eficazes. Para ter acesso a esse livro e adquirir, é só procurar nas principais livrarias do mercado. Até a nossa próxima entrevista.